Olá, a vida no deserto mais árido do planeta. Hoje você acompanha junto com o Terra da Gente uma expedição por cenários que mais parecem de outro mundo. Vamos desafiar os perigos e conhecer os sobreviventes de um lugar inóspito. A aventura é no deserto do Atacama, no norte do Chile. Sol, poeira, tempestade de areia. O tempo muda de repente. Lança desafios. E encantos, o pôr do sol ilumina o horizonte. Projeta cores que realçam a Cordilheira dos Andes. A força da luz do sol capaz de colocar fogo no graveto. E é só aproximar aqui, ó, ele está voltado para o sol. Olha o que acontece. Vamos conhecer o francês que trocou Paris pelo deserto para observar melhor o espaço. São Pedro de Atacama, a porta de entrada. Povoados erguidos sobre os oásis. Uma lagoa no meio do nada, onde afundar é praticamente impossível. E as descobertas escondidas na imensidão. Sobreviver em um deserto parece quase impossível. Como suportar o calor durante o dia? Anos sem chuva. No Atacama, com o clima seco e a altitude, é difícil até respirar. E parece incrível. Tem gente que abandonou Paris para viver nessa região, quase desabitada. Em compensação, ganhou um céu que não se vê em outros lugares e paisagens que só encontramos em pontos extremos do planeta. Dos cenários caprichosos da natureza, o deserto é o reservado para os mestres da arte da sobrevivência. Para as paisagens eternas de luzes efêmeras e inexplicáveis. Para os aventureiros puro sangue. Deste e de outros mundos. O deserto do Atacama fica no norte do Chile. É uma imensa faixa de 1.000 quilômetros de comprimento por 600 de largura, nas divisas com o Peru e a Bolívia. Entre o Oceano Pacífico e a Cordilheira dos Andes, o Atacama é considerado o deserto mais alto e o mais árido do planeta. Nosso destino final é São Pedro de Atacama. Para chegar lá, fazemos 2 voos, de São Paulo para Santiago e de lá até Calama. A aventura começa no ar com uma variedade notável de paisagens. Cruzamos as neves eternas da Cordilheira dos Andes, o charme e a beleza branca das montanhas mais altas da América do Sul. Depois do pouso, decolamos da capital chilena rumo ao norte. Aos poucos, a neve dá lugar a picos descobertos. A janela dá uma aula de geografia. 1 hora de voo e entramos no chamado Planalto do Norte Grande. Agora estamos sobre o deserto. Do alto, a diversidade do solo se revela em cores, do branco ao amarelo, do cinza ao vermelho. Aparecem lagos verdes. Às vezes, são imensos tanques de decantação de minas de cobre, as maiores do mundo. Outras são lagoas salgadas naturais. Os sinais de civilização não vão além de um risco negro. Rodovias, o asfalto cortando a imensidão amarela em blocos geométricos. A aterrissagem encerra a lição, mas dispara a exploração por terra. De carro, a rodovia agora parece não ter fim. Na verdade, chegamos ao começo, São Pedro de Atacama, a capital do deserto.
Umas fileiras de casas cercadas de deserto por todos os lados. Como a região é muito inóspita, São Pedro de Atacama acabou se tornando um oásis moderno no sentido antigo da palavra. Todo mundo vem aqui buscar água, sombra, descanso e o apoio que precisa para começar a expedição. Para os estudantes alemães, o Atacama vale como um trabalho de conclusão de curso. 3 Tage, oder? Hier 3 Tage. Quando completarem a viagem de 7 semanas pela América do Sul, vão estar prontos para receber o diploma de Geografia da Universidade de Erlangen, na Baviera. Nicht so touristisch, da muss man halt nicht so eine... Capital do deserto, cidade dos chapéus, oásis dos viajantes. São Pedro é uma mistura de épocas. Foi fundada pelos conquistadores espanhóis, erguida pelos jesuítas, da igreja de telhado de barro e teto de caibros de cacto, mas notabilizada pelos povos do deserto e seus 11 mil anos de história. O Museu Lepage tem 380 mil peças arqueológicas, mas as famosas múmias indígenas, de valor inestimável, já não podem mais ser vistas. Estas imagens foram gravadas pela equipe do Terra da Gente em 2005. Pouco depois, as múmias foram recolhidas a pedido da comunidade indígena, que considerava a exposição uma afronta ao descanso dos mortos. Do passado ao futuro, o tempo do homem é um instante do universo perdido sob o céu do Atacama. Este francês vive procurando pistas além dele e quase sempre encontra. O Monsieur Mauri foi muito simpático em conversar com a gente, porque normalmente nesse horário ele está dormindo, ele trabalha à noite, não é isso? Todo el tiempo. A la noche. La noche para mí es el día. Si te gusta la astronomía, acá no hay otro mejor lugar. Sem umidade no ar, nem interferências de ondas de rádio comum nas áreas povoadas, o Atacama tem as condições ideais para a observação do espaço. Ele é o planeta, não é outro. Exactamente. Aqui estão alguns dos telescópios mais potentes do mundo. Monsieur Alain Mauri deixou o antigo emprego no Centro de Investigações Espaciais da França para seguir os estudos próprios, com 12 telescópios ópticos de 8 países. Panamá, Polônia, eso es Canadá, Andalucía, Espanha, Rusia, Belarus, Bélgica y tengo 2 otros telescopios de Italia y de Francia. Entonces, un poco de todo el mundo. Mais do que um astrônomo, Mauri é um professor pardal. Só o espelho vem da Europa. Todo o resto ele mesmo projeta e monta com 2 ajudantes. La gran mayoría de los turistas viven en ciudades donde no hay más cielo. Ele diz que recebe turistas interessados em descobrir o céu que já não se vê nas cidades e principalmente profissionais que vêm em busca da clareza que não é mais possível em outros pontos do planeta. La calidad de las imágenes, la nitideza de las imágenes también es excepcional. É uma pena que a gente não consegue observar as estrelas durante o dia por causa da luz do sol, é lógico. Mas é exatamente ela que consegue mostrar para a gente a potência deste telescópio. Ele concentra 10 mil vezes mais a luz do que o olho humano. E é só aproximar aqui, ó, ele está voltado para o sol, aproximar um graveto, olha o que acontece. Impressionante. A concentração da luz é tão forte, eu tenho que tomar cuidado, inclusive, de não deixar pegar na minha mão. Porque pega fogo na hora. Olha isso. Mauri explica que o espelho convexo concentra a luz do sol em um feixe fino e poderosíssimo. Por isso, o graveto pega fogo. É a força do nosso astro-rei que o deserto potencializa e espalha sobre a Terra.
o astrônomo nos convida a apreciar a vista sem telescópio no pôr do sol sobre as dunas. O sol se põe de um lado, o espetáculo continua do outro, com um show de cores inexplicáveis na Cordilheira dos Andes. Se o tempo do homem é só um instante no universo, como pedir mais do nosso primeiro dia no deserto? Chegou a hora de enfrentar o deserto. A expedição é a cavalo. Pela frente, os encantos e as dificuldades do Atacama. Na rota, calor, poeira e tempestade de areia. Nossa equipe também mergulha na história de povos antigos. Como os primitivos conseguiam água para sobreviver num lugar tão árido? Quem quer avistar o Atacama geralmente passa pelo povoado de São Pedro. Quem se propõe a conhecer os perigos do deserto começa bem se partir deste sítio. Aqui estão os animais capazes de viabilizar a nossa aventura. Este rancho que parece de um estúdio de cinema, na verdade é o contrário. Quem construiu nunca imaginou que ele seria filmado. É de uma família tradicional de criadores de cavalos aqui de São Pedro de Atacama. Essa lata cheia de ferraduras mostra que o negócio da família não começou ontem. A nossa expedição vai sair com 14 cavalos e o Juan é o dono do lugar aqui. Juan, a quantos quilômetros estamos do deserto agora? Bueno, a quilômetros não estamos a 50 metros del desierto. 50 metros já começa o deserto? Onde termina o oásis, começa o deserto. Aqui é um oásis. Claro. E a 50 metros acaba. Aí vamos ir passo a passo mirando. Bueno. Ô Paulo, que cavalos são esses? São cavalos cruzados crioulos chilenos. São cavalos muito adaptados, cavalos que têm uma resistência para esse tipo de travessia. Cruzar o deserto significa colocar a vida em risco. Por que fazer isso a cavalo? Eu não diria a vida em risco, mas é uma grande prova de resistência para o seu corpo, para o seu organismo. Você tem que se superar em muitos momentos. Quando você faz a cavalo, você tem uma experiência que outras atividades, bicicleta, a pé ou de carro, você não vai aos lugares que nós vamos a cavalo. Então passa a ser uma experiência única na sua vida. Assim como a missão, este endereço não é para principiantes. O grupo é variado, mas todos são cavaleiros e amazonas experientes, inclusive as mais jovens, as irmãs Glória, de 13, e Carolina, de 11 anos, que já disputam provas de salto em São Paulo. Além disso, contam com a proteção da mãe, Ângela, e do pai, Eduardo. Na saída, o suspense. Vamos desafiar um adversário ainda desconhecido. Somos uma legião estrangeira. Na frente, o charme da francesa Jéssica. Na retaguarda, o conhecimento nativo de Juan, o namorado dela. No meio, os brasileiros. E os lenços indispensáveis. Os cachorros são os mais animados. Branco e negro parecem felizes da vida. A cidade fica para trás, o barulho passa. Asfalto agora atrapalha, serve no máximo para uma coçadinha. O caminho é o que não se vê, deserto é onde a distância distorce o rumo. O chão amarelo traz a seca. E uma companheira da viagem toda,
a poeira. A Cordilheira dos Andes é o nosso horizonte. O sentido é a rota dos povoados. Casas e pequenas lavouras. Na verdade, tudo isso cresce onde o solo é mais úmido. Os povoados são cuidadosamente construídos sobre os oásis. Os rebanhos que ficariam perdidos no deserto não fosse a pastora têm poucas chances de refresco. Quando encontram um canal, os animais se esbaldam. Nós também aproveitamos a pausa. Mas logo voltamos para o calor. Já estamos cavalgando 3 horas e ainda faltam 10 quilômetros até a lagoa. Nosso ponto de parada para o almoço não é nada difícil de encontrar. Esta é a última árvore do caminho. Até a lagoa só tem ela. A árvore é um algarrobo. Só 2 espécies conseguem crescer frondosas no deserto: o algarrobo e o chañar, mais baixo, mas resistente da mesma forma. Mesmo no meio da ventania, é preciso lançar um olhar mais atento para o terreno. A terra vermelha, argilosa, que os índios chamam de adobe. O sol de todo dia racha o chão moldado pela última chuva, que pode ter caído há anos. No meio do nada, caminhar onde mais ninguém pisa vira diversão. É como caminhar sobre uma imensa pizza bem crocante. Essas elevações acontecem por causa da dilatação. Quando a gente quebra a casca de cima, por baixo, é puro sal. Bem salgado mesmo, daria para temperar uma salada. A pausa é em boa hora, mas em tempo ruim. E piorando. A ventania aperta e o perigo aumenta. Estamos agora na mira dos tufões. A expedição parte no meio da tempestade. São momentos terríveis, de fúria no deserto. Mas todos nós sabíamos que o Atacama oferece, na mesma proporção, dificuldades e encantos. Quando o vento passa, as areias revelam o primeiro sítio arqueológico. Béter foi um local habitado originalmente por povos do deserto e mais tarde apropriado e ampliado pelos colonizadores espanhóis. A cantoneira de barro mostra a mistura de estilos, técnica indígena para um costume ibérico. Foi usada para abrigar imagens de santos católicos. Béter era um povoado pequeno,
Por isso não atrai turistas. Ele fica distante de tudo, longe de todas as estradas. Fora alguns pesquisadores, ninguém chega perto dessas paredes. E é aqui que a gente pensa, como os povos antigos conseguiam viver num lugar como este? A resposta começa pelo mais básico. Há milhares de anos, eles já sabiam como conseguir o elemento da vida. A água decidia o ponto do assentamento. Béter ficava num oásis que foi secando ao longo dos séculos. Canais como este, que até hoje leva a água do degelo dos Andes para São Pedro, foram construídos para manter o suprimento no deserto. Mas quando as reservas do solo se esgotaram, a vida foi embora. E é hora de nós irmos também. A expedição segue em frente. Nossa equipe agora vai desvendar alguns dos mistérios do deserto. De onde vem a água da lagoa? Por que ninguém afunda quando mergulha nela? A vida em um dos lugares mais inóspitos do planeta? As dificuldades mostram por que esta não é uma viagem comum. Mas na travessia do deserto, o tempo muda de um instante para o outro. O vento que traz a tormenta leva a poeira embora. A calmaria apresenta o que nos parece uma miragem. Avistamos a Lagoa Sejava. A força descomunal dos cavalos nos trouxe ao nosso primeiro objetivo. Os heróis recebem uma porção generosa de alfafa. Eles merecem. A lagoa é o que sobrou de um mar interior, com altíssima concentração de sal. Aqui o sal já aumenta bastante, a gente praticamente caminha sobre o sal. E dá para perceber também que por causa do vento, vem muitas partículas de sal e o nariz começa a doer. A solidão aumenta a dramaticidade do lugar. Olha a quantidade. Alguém aí está precisando de uma xícara de sal? E o vento torna visível o fenômeno da concentração. As ondas batem a água, a espuma se acumula na praia e os flocos se desprendem. Aqui, o processo de solidificação do sal se completa naturalmente, sem a interferência do homem. Desde que a comunidade indígena assumiu a administração da lagoa, a visitação é controlada. Juan ajuda a manter o respeito ao santuário. Mas se quase não chove e não tem rio, de onde vem a água da lagoa? La montaña de los deshielos se filtra y por canales subterráneos llega acá, pues y acá se acumula como acá está la depresión. Juan explica que veio do degelo dos Andes, só que por canais subterrâneos que fluem bem próximos da superfície. A lagoa é o ponto mais baixo da planície, por isso a água aflora. Y aquí se acumula el agua. Então, se hacemos aqui uma escavação, encontramos água. Claro, si aquí hacemos una excavación a 3 metros, 6 metros, se puede encontrar agua. Incluso se puede encontrar agua dulce igual.
Fizemos o teste. De fato, 20 centímetros abaixo da superfície, o solo já é úmido. As raízes do capim fazem um trabalho incrível de filtrar o sal. Passamos para o segundo teste. Dizem que por causa da concentração de sal, ninguém afunda na lagoa. Este exige mais disposição. A água, além de salgada, é fria. E o chão é liso. Segundo teste comprovado. Mesmo com os pés e as mãos para cima, a gente flutua. Parece mágica. Assim como é mágica a vida na lagoa. Nosso terceiro teste é encontrar os moradores deste, que é um dos ambientes mais inóspitos do planeta. Juan avisa, é preciso abrir os olhos e notar o que geralmente passa desapercebido. Porque quando miramos a água com sal, dizemos não há vida, pero há. No, hay mucha vida, mucha vida. Hay mucho tipo de vida. Y es como una cadena alimenticia. Nas poças, descobrimos insetos. As lagartixas são altamente adaptadas, se alimentam dos insetos e fogem dos pássaros, que começam a chegar. Este é o borrelho. Na verdade, é uma família inteira. A mãe saiu para passear na praia e os filhotes não perdem a oportunidade. Bolinhas de plumas sobre pernas. Graciosos e assustados. A mãe voa, os filhotes precisam correr. O medo de ficar para trás acelera a caminhada. Um ótimo exercício para quem ainda precisa engrossar os músculos. Difícil é acompanhar. O coiti aproveita o dia na água. A fauna vai crescendo de tamanho. Também parecidos com as gaivotas, os 30 réis estão por perto. E no fim da tarde, uma presença luxuosa: flamingos. Esta espécie, identificada como flamingo dos Andes, é considerada uma das mais raras do mundo. A coloração rosa-laranja do corpo, que chega quase ao branco nas partes altas, contrasta com o tom forte e vivo da ponta das asas e do rabo. Flamingos são aves migratórias por excelência, com uma capacidade admirável de viajar. Podem voar até 1000 quilômetros em um único dia. Aqui aproveitam o descanso no norte do Chile. Os flamingos podem comer peixes, mas em lagoas como esta se alimentam de plânctons, que estão na água, mas a gente quase não percebe. Plâncton é o nome dado ao vasto conjunto de micro-organismos que vivem na água, como algas microscópicas e minúsculos crustáceos. Para encher a barriga, os flamingos movimentam o bico mergulhado para filtrar estes micro-organismos mais densos que a água. As marcas vermelhas dos joelhos, que parecem polainas, funcionam como detector de nível. Curiosamente, estes mantêm a água sempre abaixo do joelho. Y es mucho más fuerte el alimento de los que salen los cerros cafecitos. Existe uma época do ano em que nem se pode banhar na lagoa, porque os flamingos estão fazendo ninhos nas margens. Aí, a lagoa toda fica protegida.
porque están anidando. E como Juan diz de forma tão bonita, Hay vida, hay mucha vida en el desierto, aunque no lo crean. existe sim vida no deserto por causa da água. El agua alimenta los plancton, los pajaritos. Juan não esconde o orgulho de falar da terra onde nasceu. Y toman agua, se alimentan, están acostumbrados a tomar la hierba que tiene mucho contenido de sal. Onde quase nunca chove, a porção de água, mesmo salgada como esta, é o principal atrativo da vida. Como os bichos, nós também estamos felizes por fazer parte desta paisagem. Da terra que caminha nas dunas, voa com o vento e seca com o sol. Das montanhas que mudam de humor, de cor e de temperatura para fazer do deserto do Atacama um dos pontos de beleza inexplicável do planeta. Uma das opções de estrutura de aventuras e hospedagem na região do Atacama, no Chile, é a operadora Cavalgadas Brasil. Telefone 7562-8884, DDD 11.